Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PharmaCast. E hoje trouxe duas convidadas de peso, que são referências na área da estética, uma área que eu sou apaixonada. E eu trouxe esse tema aqui para vocês com as queridas Cris. Eu Boa chamo assim, gente, tarde. Cris e Rafinha. Contem pra gente aí, o pessoal quer ouvir, como é que tá a área. Eu quero que vocês falem tudo, né? Tudo da área da estética, como é que tá sendo, como é que tá esse mercado. Se apresentem primeiro, né? Sim, Deixa a Cris começar. por ordem alfabética, isso. Então, meu nome é Cristiane Leão, eu sou farmacêutica há 26 anos. Esse ano fez 26 anos de formado. Eu brinco que eu sou uma farmacêutica que entendo pouco de medicamento. Eu sempre falo isso, virou meu slogan. E tudo bem, né? Não, Por tudo isso, ótimo. Por que isso? Porque eu entrei para a faculdade de farmácia por causa dos cosméticos. Olha, E eu trabalhei a vida inteira na área dermatológica. gente. Desde a indústria dermatológica, passei um breve período que eu fiz homeopatia e trabalhei em farmácia de manipulação com homeopatia. Então eu ficava dentro do laboratório de homeopatia com o olho no laboratório da dermato. E depois trabalhei em grandes empresas na área dermatológica. E um belo dia eu me vi dentro da estética. Olha, Ainda como gestora na área de marketing, treinamento, enfim. Então era uma empresa de cosmético voltada para a área da estética. Então eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse a visão da beleza. Em vários setores possíveis. Então eu Sim. brinco que eu não entendo nada de medicamento, entendeu? E aí, assim, vi a evolução da estética acontecer ao longo de todos esses anos. Vi coisas muito legais evoluírem, mas vi coisas que não são tão legais assim. Hoje o mercado, ele tá muito importante bem. a gente falar isso também Sim, hoje aqui, né? Vamos, Sim. é uma bandeira, inclusive, Sim. que eu levanto. Eu percebi que algumas coisas, elas começaram a ficar sendo feitas de uma forma que não era positiva para a imagem dos nossos clientes, dos nossos pacientes, né? Tem sempre essa briga do como que a gente se Cliente ou refere, paciente, né? Eu tenho uma opinião bem particular em relação a isso, mas sou uma apaixonada pela área, sou uma apaixonada pela beleza. Acho que temos isso em comum, né? Nós Pela três beleza aqui. das pessoas. Sim. Tenho uma visão de beleza muito particular. Cada um com a sua beleza, né? Isso também é uma coisa que a gente Sim. pode falar bastante. E é isso. Sim, amo o que eu faço. Muito obrigada por estar aqui, viu, Cris? Vamos ter muita coisa. A Cris vai contribuir muito com vocês. Tomara! E Rafinha, chama assim, eu não consigo chamar de Rafaela, eu acho sério. Doutora Rafaela. Nossa. Não, é Rafinha, e é isso. Rafinha, já tô super acostumada. Obrigada pelo convite, De nada. Lívia. A minha história com a farmácia e com a estética é até um pouquinho parecida com a sua, Cris. Eu comecei a trabalhar numa empresa de cosméticos quando eu ainda fazia minha primeira graduação em biologia. Olha, Exatamente, comecei no atendimento, depois passei para dar treinamentos. E a paixão começou a surgir ali nesse contato, né, de atendimento, de profissionais, médicos, dermatos, esteticistas. E dali surgiu a minha vontade de fazer uma segunda graduação, que foi a farmácia. Até por conta também dessa vontade de participar do processo de produção de cosméticos, né? A minha trajetória profissional também sempre foi muito em volta essa parte da beleza, sempre tive muito contato com isso. E entrei na graduação de farmácia para fazer cosmetologia, né? Sempre foi uma paixão, eu gosto de contar essa história. Eu olho para trás assim e sinto um orgulho danado de ter Sim. escolhido essa tá graduação. até emocionada, né, Rafinha? Com essa finalidade, porque é uma coisa assim que eu tenho muita paixão, muito orgulho, e eu gosto de olhar para isso todos os dias Sim. e lembrar o porquê que eu escolhi, né, trabalhar com o que eu faço hoje. Fiz a minha graduação, acabei me habilitando em homeopatia, né, que a gente acaba escolhendo ali uma habilitação. E logo assim que eu me formei na farmácia, 9 anos atrás, foi o momento em que a estética começou a ser liberada para a nossa Boom, atuação. né? Foi aquele boom. Então, assim, era tudo ainda muito nublado, muito novo, mas as pessoas estavam muito otimistas com uma nova vertente de trabalho para o farmacêutico.
E uma professora minha da faculdade até que falou, Rafa, é a sua cara, você tem perfil, você já trabalhou com isso, é A todo o seu... importância dos professores, né? Exatamente. Nosso direcionamento, Sim, né? total. E assim, eu sempre tive aquele contato assim, muito próximo com os meus professores e eu tive essa orientação, essa dica. E aí por que não, né? Já gosto, juntei a fome com a vontade de comer ali e fiz a minha especialização em estética avançada, comecei a atuar, empreender nessa área. E assim, desde que eu me formei, eu sempre fui empreendedora, eu nunca trabalhei também na área de medicamentos, propriamente dito. Estudo farmacologia, porque eu gosto, e Sim. hoje, finalizando a minha pesquisa aí no mestrado, voltado para essa área, né? Para acrescentar no Sim. que eu faço No seu hoje, dia a dia, no no meu dia a consultório. dia, exatamente. Mas a estética, ela sempre esteve muito presente, né? A parte de estudar cosmetologia, pele, gerenciamento, é uma grande paixão e tô aqui tamo hoje, aí, né? Acho que o que motivou a escolher vocês duas foi essa paixão mesmo, né? Você Sim. viu que ela se emocionou várias vezes, você também. Eu acho que o que move a gente aqui Exatamente. é a paixão pela profissão, porque a gente anda vendo muitas coisas, né? Sim. E na área de estética, é uma dúvida minha, tá? Eu sou apaixonada por estética também, assim, eu atuo, né, na estética de uma maneira, não como vocês, mas a parte de prescrição, porque eu Sim. sempre trabalhei em farmácia de manipulação e tem esse gancho ali de prescrição, de cosméticos, de produção de cosméticos. Na verdade, você é o nosso bake-off, né? Que eu acho super importante. Sim, gente, eu gostei disso. É verdade. A gente não consegue fazer um trabalho de frente se a gente não tem esse respaldo Olha isso. que quem é da farmácia de Cris, manipulação. nunca ouvi isso. É verdade. Mas E eu Primeira te vez. digo porque, assim, a área da estética e principalmente a cosmetologia talvez seja a indústria que mais gere novidade. Sim. Então E a gente um é movido ativo. por novidade. Eu reparei que Sim. vocês têm isso em comum comigo. Vocês gostam de sempre estar no novo. Então, Sim. sim e não. Assim, eu brinco com os meus alunos que eu falo, gente, vamos fazer o básico muito bem feito. Isso. Já vi ela postando isso também. Para que a gente entre com a novidade de uma forma sustentável. Eu Sim. falo isso muito, assim, a gente precisa ter uma ancoragem daquilo que já está fundamentado para que a gente consiga trazer as novidades sem fazer besteira. Então, quando aparece uma novidade, o meu primeiro olhar é de desconfiança. Sim. Não sei como é que a Rafa trabalha com isso. E aí, a partir desse olhar de desconfiança, vem a curiosidade de estudar, de Sim. entender. E sempre baseado nesta ancoragem Sim. daquilo que já está fundamentado. Eu tive algumas alunas, né, de estética, e eu tenho uma admiração a respeito. Fico pensando como vocês conseguem. Por isso que eu falei, um dos primeiros temas que eu quero trazer é o farmacêutico na estética. Como que vocês conseguem saber aqueles pontos? Vocês estudam isso na especialização? Isso, na especialização a gente... Porque na graduação a gente vê a parte de cosmético, né? Não tem nada dessa parte de botox. Eu nem lembro. Na minha graduação não falou nem de botox. Não, a graduação ela é muito voltada para a parte de cosmetologia, tecnologia farmacêutica, tecnologia industrial, farmacotécnica, farmacodinâmica. Como é que foi aprender isso aí pra vocês Então, duas? na verdade, agora, né, Rafa? Porque eu sou dinossauro nessa história. Você ainda é da escola mais antiga ainda, na minha né? época, né? Imagina, só existia o farmacêutico, análises clínicas. Era análises clínicas, e indústria e mais bioquímico. hospitalar, não era? Não. E hospitalar, e nada além, o hospitalar eu acho que veio também um pouco pra frente, né? Não, já a veio gente da sua tinha época. estágio, Então, na verdade, assim, o olhar pro cosmético, o olhar pro produto voltado para o tratamento da pele era muito personalístico. Então, assim, por algum motivo, tem até motivo, né? Porque eu gostava tanto do cosmético, começava a minha carreira neste lugar. Entendeu? Mas não foi, não existia aquela... Não existia nenhum professor para dar dica. Como ela teve, uma orientação. Então, por exemplo... Mas também muito básica, né? Muito Ou teve básica. mais... Não, foi só assim, faz um direcionamento, é legal, exatamente. Mas chegar na conclusão de que realmente era uma área que valia a pena investir, uma especialização que não é barata. Isso que eu ia perguntar. Assim, não é uma especialização barata, é uma especialização longa, são caros, né? Os cursos são caros, tudo é muito caro na estética.
Então, assim, você tem que ter realmente certeza que é aquilo que você quer fazer. É. E hoje, o que eu percebo é que muita gente está indo para a área da estética como uma coisa banal e muito movido àquela questão assim, eu vou enriquecer. Sim. Porque existe uma romantização hoje da galera, né? Principalmente até por culpa da rede social Sim. mesmo, de ficar aquela exposição só da parte boa da vida. Sim. E eu costumo falar, gente, a vida não é assim. Não mesmo. A Tá. gente que trabalha com rede social A sabe. gente sabe que não é assim. Para você ter uma agenda cheia, se um dia sua agenda encher, vai levar tempo, Isso. né? Você no Acho que começo vai ninguém, Rafa, penar. quer esperar. E as pessoas não querem esperar e as pessoas não Nada. querem ouvir. As Não pessoas querem estudar, fazer. esperar e nem ouvir. Exatamente. Quanto vocês percorreram até chegar aqui? Muitos Nossa, anos. muito. Ela se emocionou em vários pontos, você Eu também, brinco no início, que a né? gente Então, pegou o foice na mão, Exatamente, Saiu foi de desbravando. sabe? É bem isso. Eu me lembro, porque assim, quando eu entrei pra estética, o farmacêutico nem sonhava em fazer estética. caramba. Então, eu precisei dar 4 passos pra trás. Eu falo isso. E te achavam louca. Não, você não tá entendendo. Eu falo isso assim com muito orgulho, né? Então, o que foram 4 passos para trás? Eu trabalhava nessa empresa, que era uma empresa de cosmético voltado para o profissional esteticista. Uma empresa famosa, enfim. Uhum. E quando eu cheguei vindo da indústria farmacêutica dermatológica. Então, quando eu entrei nesse lugar, a linguagem, ela que já trabalhou dando treinamento, Sim. existe uma linguagem muito própria do médico. Sim. E uma linguagem muito própria da estética. Uhum. Que hoje a coisa ela tá se fundindo, né? Porque hoje a estética ela está fundamentada na ciência, nos conhecimentos científicos. Naquela época, absolutamente não. Então, para eu entender essa linguagem, eu fui fazer técnico em estética. Caramba. Então, Olha eu já só. era formada há uns quase 15 anos, 13 anos, e fui. Por isso que eu digo que eu dei 4 passos para Chamaram trás. de louca, né? Por que você tá fazendo Completamente, isso? não. E assim, você vai deixar de ser farmacêutica Nossa. para ser esteticista? Sim, sempre um e julgamento, menosprezando né? também a profissão, que são super importantes. Não, maravilhosas. Assim, eu tenho Elas são amigas maravilhosas. e profissionais que são Incríveis, de excelência, sim. Conheço sabe? pessoas incríveis, Tem muitos inclusive a que profissionais cuida de mim. esteticistas que são referências. Então, Sim. assim, as pessoas têm uma mania de Sim. olhar para determinadas áreas de formação por ser técnico E sim. com um olhar assim de tipo, isso? E eu posso Não. falar uma coisa pra vocês? Talvez tenha sido, sem eu saber naquela época, a melhor coisa que eu fiz. Nossa, Porque eu adquiri uma habilidade técnica incrível, né? que eu acho que as pessoas que não passam por esse 4 passos para trás têm dificuldade de encontrar essa excelência Sim. técnica, O que entende? a Rafa falou, que ela levantou um ponto sobre a rapidez que as pessoas querem o retorno. Exatamente. Às vezes eu boto caixinha de pergunta lá e as pessoas perguntam assim, mas quanto tempo você demorou pra conseguir fazer esses vídeos? Quanto tempo? tipo a Trazendo vida pro meu toda. mundo. Trazendo pro meu mundo aqui de marketing. Eu tô me sentindo igual vocês, eu tô com a foice, desbravando o marketing Isso. digital farmacêutico. Porque Isso. as pessoas perguntam, como pergunto pra vocês na estética. Quanto tempo você conseguiu, Rafa, ter esses 2, 3 consultórios da palestra, não sei o quê? Elas não querem olhar o tempo que a pessoa percorreu, Uma escadinha, né? né? E assim, hoje eu vejo banalizado algumas coisas, inclusive alguns procedimentos. Eu queria que vocês falassem um pouco. Tiveram recentemente alguns artistas, né? Um Sim. específico que fez uma harmonização. Sim. Que eu fiquei assim, eu não achei aquilo legal, não sei assim, a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso, assim, sobre a harmonização? Você que levantou isso das pessoas te mandarem mensagem, né, no Sim. Instagram. Qual a sua opinião sobre essa banalização da. Não sei se é esse o termo, da beleza, ter um padrão de beleza. O que vocês pensam sobre isso, né? Eu gosto muito de usar um termo quando a gente fala de harmonização facial, que eu sou um pouco conservadora com questão de pele, né? Eu acho que para a gente arrumar uma casa, a gente primeiro tem que varrer, tirar o pó dos móveis, para depois a gente vir com a decoração, vir com o acabamento e vir com aquela organização, para dar Perfeito. aquele toque final. Assim é a nossa pele. A gente precisa investir em gerenciamento, em cuidado. Não adianta eu pegar uma pessoa que a pele não está preparada para receber um procedimento e inflar de preenchedor e inflar de toxina. O que eu vejo Fica na muito galera estranho. atual Gente. é que as pessoas só querem injetar.
O pessoal só quer injetar E eu botox. tenho pavor. O pessoal só quer injetar. Tô com 2 pessoas da estética e eu tenho medo. Nunca fiz. Então, Preciso as já. pessoas só querem injetar. Preciso. A Rafa vai. Só pela frase dele, eu tenho certeza É. que ela vai concordar comigo. Ainda bem que você chamou 2 pessoas que pensam bem parecidas. Não, eu né? tô só Senão olhando tem um grande debate. pra ela aqui. aqui. E Eu não falo, se gente, conheciam. não, É, tá se não. conhecendo hoje. E aí, o que acontece, assim, uma coisa que eu ouvi também, eu gosto de falar do passado porque ele tá muito refletido Sim. no que a gente pensa Sim. hoje, sabe? Nossa, mas você vai fazer limpeza de pele? Aí eu, claro! Ontem eu dei um curso de limpeza de pele. Eu também. Ontem, entende? Por quê? Porque é ali É o- que é o ela básico? conta tudo pra gente. Como é a pele da Exatamente. pessoa. Como é a pele. Exatamente. Não sabia. Por exemplo, eu sou uma mulher de 50 anos. Eu não posso ter cara de 30. Sim. Eu posso ter uma fisionomia de 50 Que legal. muito legal. Sim. Exatamente. Eu Gerenciada, posso- né? Entende? Assim, eu acho que em muitos momentos eu faço isso. Deixo o Botox vencer, como a gente brinca, né? Sim. Deixo os procedimentos vencerem para eu enxergar essa Cristiane Acho que as pessoas estão perdendo a natura, identidade. Você acha que é entende? isso? Que as pessoas estão Eu perdendo a acho total. identidade? É. O que acontece? Não sei qual é a opinião da Rafa em relação a isso. Mas a harmonização facial, como ela é muito recente, essa nomenclatura, que eu não gosto dela, Uhum. né? Porque, assim, o que é a harmonização? É você usar uma série de procedimentos que vai diminuir as características de envelhecimento daquela pessoa. Uhum. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo meu, pessoal. Eu sempre tive o rosto assim. Se você pegar a minha foto da minha formatura com 22 Mesmo anos, formato de rosto. de tudo. Eu não posso hoje ter o nariz em descaracterizar. pé e o Exatamente. rosto quadrado. Gente, aquilo Porque ali é não muito... será a Cristiane. Mudar Entende? ali o padrão, né? Assim, as padrão pessoas estão de querendo beleza. padronizar muito a beleza, né? O que a Vocês gente acham vê que foi isso, depois da né? entrada das redes sociais muito forte? Não Como- acho. Eu acho que foi. Foi? Eu acho que foi. Eu não Fio- acho. Acaba influenciando Gente, eu vi uma muito, né? postagem É. esses dias de uma menina do meu Instagram que ela botou assim: agora eu nem preciso de filtro. Ela mexeu tanto no rosto dela. Então. Aí- Por que Isso eu me não assustou, acho sabe? que Me foi... deixou triste eu ver acho uma que a coisa rede dessa. social Adoece ela às vezes, Sim. né? pulverizou essa visão. Então, as pessoas, elas começaram a se enxergar no vídeo e a enxergar um número de pessoas muito maior do que seria a sua rede social privada. Seu grupo de amigos, a sua família. Então, por isso que eu acho que a rede social tem um papel muito importante. Mas eu acho que o maior problema que a gente tem hoje relacionado à beleza é a métrica. As faces, elas passaram a ser medidas numéricas. E Isso não existe. isso, né? Como assim? Anatomicamente, Então, por exemplo, sim. a sua harmonização, ela vai passar por uma série de medições e de proporções numéricas que, se caso as suas proporções de distância, sei lá, de nariz com boca, de mandíbula, se ela não estiver adequada Gente. dentro de uma métrica O rosto ideal. do rosto ideal, que tem nomes, tudo é estudado. E aí, o que a gente faz? Muda você para que você Nossa. se encaixe nessa métrica. Por isso que eu não concordo, entende? Também não. Então, entende que a rede social, ela é uma consequência, na minha opinião, tá, Rafa? É. Ela é uma consequência desse ensinamento matemático da beleza. E aí eu não concordo, porque entendeu? o que acontece, né? A rede social, ela acaba tendo uma influência muito grande Demais. na vida das Sim. pessoas, né? E atualmente as pessoas elas passam grande parte do tempo delas O aonde? tempo todo conectado no celular. Conectadas, Exatamente. né? O tempo inteiro ali em contato com pessoas que acaba querendo ou não você Se compara a sua compara. realidade com a de É. outras pessoas, né? E assim, a questão da harmonização, né? Como a gente estava falando, hoje em dia as pessoas não querem gerenciar, as pessoas não querem cuidar do Gerenciar básico. seria cuidar do dia a O dia. gerenciar é você usar um skincare adequado para sua Uhum. pele, fazer a limpeza de pele adequadamente, fazer um peeling, cuidar da pele. Cuidar das manchas. Cuidar da mancha, cuidar dos sinais de envelhecimento, fazer um gerenciamento do envelhecimento saudável. Porque assim, eu sempre falo, a gente vai envelhecer.
Mas que bom, né, por e que isso. bom por isso. Né? Sim. Mas esse envelhecimento, a gente escolhe a maneira que ele vai acontecer. Ele não precisa acontecer de uma maneira que te degrade, né? Você pode envelhecer saudável, você pode envelhecer com as suas características Sim, bem mais suaves, sim. mas sem perder a sua identidade. Eu acho que E vocês levantaram uma coisa muito importante, assim, como eu fico mais ativo, meu trabalho é mais ativo ali nas redes sociais, eu vejo muita coisa, né? E uma das coisas que eu vejo nas redes sociais são esses questionamentos desse tipo. Poxa, mas eu queria ter esse rosto aqui do filtro. sim, os clientes E a chegam, inclusive, com estética, isso pra sim, gente. mostra o rosto. Ela falou que pegou um rosto, a menina postou tudo, né, ali no Instagram, que ela pegou um rosto de uma pessoa e queria ficar daquela maneira. Então, assim, Então, ela não é aquela pessoa. ela não é aquela Não Mas é. eu concordo, né, disso que a É rede isso. social, ela adoece Ela acaba quando impactando muito nessa questão de impacta na estética. comparar, É, de comparar as pessoas, né? E aí, um outro agravante também, né? As pessoas estão perdendo as suas identidades. Hoje em dia, eu gosto muito de trazer a minha rotina, por exemplo, de skincare, de mostrar que eu tenho um melasma, sim, de é mostrar que eu importante tenho isso. uma marca de Mancha, sim, expressão, né? Eu tenho 35 anos, eu aham, não sou mais uma garotinha. O meu sim. colágeno, ele tá diminuindo com o indo. passar do Tipo, de 25 tempo. ladeira abaixo, né? Exatamente, entendeu? E assim, isso faz Da parte vida. da vida, da fisiologia. Agora, como eu vou escolher levar os meus anos daqui pra frente é uma opção, Sim. né? E eu tento trazer isso de maneira Eu vejo que você leve. posta sem maquiagem. Gente, hoje meu Exatamente. melasma tá assim, É tá. assim, a gente tem que trazer a estética de uma maneira leve. E não assim, essa radicalização da injeção, vamos injetar. Eu E Que eu tenho concordo. medo até, e uma sabe? Dos outra profissionais assim. coisa que eu também tô Tenho vendo medo. muito nas formações atuais, não sei se a Cris também pensa da mesma forma, né? A galera só quer injetar. Só. O pessoal não pensa nos problemas que aquilo causa. Sim. Isso que eu queria Não falar. pensa nas Intercorrências, né? intercorrências. As pessoas não Intercorrências. querem estudar. As pessoas só querem. Eu vou fazer botox, vou fazer preenchimento, vou fazer bioestimulador, porque são os procedimentos high ticket. Mas não é isso que vai ficar lotando a tua agenda. Sim. Né? Assim, eu oriento alguns alunos que, na verdade, trazer o paciente, o cliente para dentro do consultório, ele tem um custo. Um custo de marketing, um custo de tempo, um custo grande, Investimento, né? investimento de uma série de coisas. Manter este cliente Que é o mais difícil. é muito difícil, Exatamente. mas é muito mais barato. Porque é um cliente barato do ponto de vista de Sim. investimento Uhum. de captação de pessoas. E mais barato também das intercorrências, do conhecimento daquele corpo, daquele dia a dia, dos altos e baixos da rotina daquela pessoa. Então, a gente passa a sair de uma estética voltada para uma fisionomia e a gente entra numa estética voltada para a saúde da pessoa. Que eu acho que esse vai ser o próximo passo da estética. Também Então, a gente começou com uma estética extremamente cosmética, a gente evoluiu para uma estética extremamente injetora. acho. Sim. Agora a gente já está num terceiro tempo da estética, que é uma estética tecnológica. A gente tem lasers Incríveis, né? incríveis, mas e outros procedimentos tecnológicos de ultrassom, de endolaser, mas que geram intercorrências importantes e muitas vezes irreversíveis. E a quarta onda da estética vai ser essa integralização da saúde com a rotina que gera essa beleza natural. Tanto é que já existe, né, a tendência do natural beauty. Muita gente já está falando, já está se ventilando isso, uma coisa que eu acredito já há mais de 20 anos, está sendo ventilado. Agora, chega de fisionomias modificadas, vamos entrar no natural. E esse natural tem tudo a ver com o que a Rafa falou, Sim. sabe? Uma pele bem cuidada, sabe? Uma saúde boa, porque uma coisa que a gente precisa entender, né, e o público todo, teu público e as pessoas que vão assistir, é que a nossa pele, ela é literalmente o espelho de quem nós somos enquanto Olha, metabolismo e enquanto emocional.
Aquela brincadeira que a gente faz, fulano tá com uma pele linda, tá apaixonado. E é verdade, né? Verdade, porque você tem menos estresse oxidativo, menos processos Gente, é inflamatórios. verdade. E aí você fica com a pele linda. Quando a gente tá estressada, quando a gente tá triste, quando a gente Pele tá fica inflamada, nossa pele fica feia. Então, olha como essa relação ela sai totalmente da agulha. Exatamente. Que é o que a Rafa tava falando, entendeu? Exatamente. A gente sai daquela questão de só injetar, só colocar coisa e começa a olhar para a parte mais integrativa. Tem uma coisinha bem legal que é no meu outra dia a dia. palavra que eu também não gosto, né? A gente que veio da homeopatia, o que é integrativo? Gente, integrativo é tudo, né? Tudo. Assim, Então a gente integraliza mas tá ali. na moda, harmonização, estética integrativa, essas palavras de moda. A gente, como profissional, às vezes não gosta, mas ela é positiva no sentido de trazer o público leigo Exatamente. para compreender. Porque a gente tem que falar a entende? linguagem de quem a gente Exato. atende, né? Por Exato. mais Ainda que tecnicamente, vocês né? duas são ativas nas redes sociais, né? Eu A deveria Rafa ser a Rafa mais. é ratinha. A Rafa é ratinha de rede social. Eu sei que ela posta bastante. E você tem esse cuidado com a linguagem ali, né? De aproximar. Sim. Eu particularmente não gosto de profissionais que falam de uma maneira difícil. Sim. Eu sempre trabalhei assim, sempre dei minhas aulas de uma maneira que eu pudesse aproximar. Com a Acho que na tecla estética. SAP, apertadinha. Traduzir. Aí depois eu colocava direitinho, mas ainda mais o público da rede social, a gente pega todo mundo ali. Então acho que tem que ter esse cuidado, né? O que acontece? Hoje a gente trabalhando na área da estética, né? Assim, tá vindo uma enxurrada de gente se formando, né? E assim, aí eu já vou puxar um outro gancho também, a Cris vai concordar comigo. Tá se formando uma enxurrada de galeras aí. Essa galera também tá querendo começar a dar aula, sem nem ter vivência. Nossa, nem me fala isso. Curso, palestra. Como eu faço pra começar a dar curso? Vamos chegar nesse ponto Essa é aí. a pergunta que eu mais recebo no E Instagram. aí, conclusão da Nossa. história. O pessoal, para parecer empoderado, inteligente, começa a falar Conhecedor. difícil Nossa, na eu rede não social. gosto, gente, disso. Só que as pessoas, elas se esquecem de uma coisa chamada branding. A gente tem que ter o nosso branding, né? Sim. Qual é o meu público? Com quem que eu quero falar? Eu Isso quero aí. falar com o meu cliente ou eu quero falar com alunos? Então, eu tenho que ponderar essa Isso linguagem aí. para eu não afastar quem eu quero captar. Eu, no início da minha caminhada ali na rede social, né, com o meu perfil profissional, porque eu tenho um perfil pessoal e eu tenho o meu profissional, né, que é o profissional mais voltado para captação ali. A gente acaba mostrando a nossa vida, mas Sim. tem essa questão. Eu tinha muito essa dificuldade na minha linguagem, por quê? Porque eu sempre fui muito técnica, eu sempre dei muito treinamento, eu sempre falei muito com outros profissionais. E como que eu falo com o cliente? Não é uma coisa tão simples assim. Só que aí eu tive que passar por treinamentos, por consultorias. Isso leva investimento, isso leva tempo, treino, né? Que é no dia a dia que você vai adaptando a linguagem. Hoje eu consigo distinguir essas duas linguagens. Falar com os meus alunos quando eu quero falar de curso, falar de artigo, falar de algo específico da área. E eu tenho a linguagem do meu cliente. Porque, por exemplo, eu quero falar de um procedimento para ele. Não adianta eu ficar dando uma aula para ele ali no meu Instagram. Gente, o cliente, ele quer resolver o problema dele, ele não quer uma aula. Ele quer resolver a dor, né? Ele quer resolver a dor. Não adianta eu ficar falando que o melanócito, ele é estimulado pela PONC, pelo MITF, pelo... Gente, o cliente não quer saber disso. Também. O cliente quer saber que eu vou usar um clareador, um produto ali personalizado que vai trazer... Atender a necessidade dele. Exatamente, um resultado satisfatório. E ele precisa entender que eu vou gerenciar o problema dele, que aquilo ali não tem cura. É dessa forma que eu tenho que falar com o meu cliente. Só que a galera mal se forma, não quer estudar. Não, eu tenho que ser sincera. Porque a gente está três vendo... professores aqui, então podemos falar. A gente está vendo isso. Às vezes a pessoa não tem nem habilitação, ainda está na pós-graduação e já quer começar a dar curso. Eu gosto de falar o seguinte, quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Isso aí, Rafa, falou tudo. Nossa, adorei essa frase. Também. Acho que eu vou Repete, a gente faz esse corte, por favor. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. A gente tem que respeitar a trajetória de um profissional. Um professor, ele tá ali na frente porque ele se especializou. Isso, nossa. E posso dizer que Arrepiou, eu Rafa. acho, assim, na nossa área, além de ter estudado muito absurdamente. E que a gente não para, né? A gente continua. Todos os dias tem um artigozinho pra gente ler. A gente precisa ter tido, como eu brinco com os meus alunos, barriga na maca. Porque assim, não adianta
eu a fazer um curso de toxina botulínica, de Botox, Um exemplo. É, um Botox, exemplo, que é o mais popular, Isso. atender 2 meses E achar que já sabe tudo. e achar que eu tenho. Não é nem capacidade, porque aí eu tô desqualificando a pessoa, mas que eu tenho know-how, experiência técnica, mão, Olha pegada, para dar um curso aonde você precisa ensinar aquele profissional a enxergar as variações de mímica. Se você mesmo não viu as variações de mímica tantas assim. Isso mesmo. Você entende? E assim, não adianta dizer, eu fiz 10 cursos. Não, você fez 10 cursos e você atendeu quantos pacientes? Exatamente. Entende? Qual é a sua experiência, Porque né? no curso você tem ali o apoio do teu professor, dos outros alunos, que tem sempre um mais experiente, outros menos. Dentro do consultório, é você E você? e o cliente querendo aquele resultado melhor possível. Então, assim, qual a tua prática clínica nos mais diversos segmentos da nossa área da estética que te dê capacidade para dar um curso? Como Gente, foi pra vocês isso? Se iniciar. Eu tô pronta hoje pra ministrar um curso. nunca tô. A gente nunca tá, né? A gente Nunca sempre tô. Eu ia tá. falar isso. Uhum. Amanhã eu vou dar aula de preenchimento labial E aí? eu estudei enlouquecidamente tudo de É novo. isso que é o Li diferencial, outros né? 1000 artigos. Eu acho que eu tô e- escolhendo, sem querer, muitos professores. Acho que é pela, né, É. pela profissão. Sim. Porque a gente nunca para de estudar. Não, Claro. não para. Independente da área, a gente nunca para de estudar. E que bom E, por isso, e é né? muito louco, porque na nossa área... Rafa vai rir agora, né? Na nossa área é assim... hoje, isso aqui é um copo de vidro transparente Uhum. com água. Amanhã não mais. Amanhã isso aqui é water beauty, É. whatever. Entendeu? Meu Deus. Porque as pessoas pegam a mesma coisa e colocam um nome mirabolante, maravilhoso, Nas mesmas incrível. técnicas. E é a Ai. mesma técnica. Então, É o marketing. É marketing. É. Marketing. É. E vende. então, mas É. aí, o que o profissional que é experiente, aí de novo, Mas é vem, ruim, eu entendi o que você tá querendo dizer. É Vem- ruim é porque o ruim. profissional, o cliente não sabe, né? E aí paga o mais caro, achando que é o over. E o aluno... É o mesmo do mesmo. E o aluno, muitas vezes, o aluno que começa hoje, quer dar curso amanhã, Ixi, ele muito. vai olhar e vai falar: eu dou o curso da técnica. Ah, Mirabolante. que eu aprendi, não sei aonde. Entende? E a gente olha e fala: peraí, vamos lá, essa técnica, tipo... É o mesmo do Não, mas mesmo. assim, como que surgiu a vontade, assim, hoje eu vou começar, né, a passar o meu conteúdo. Como é que foi isso? assim? Eu, na verdade, o meu início nessa parte de docência foi através de um convite, porque não era meu plano dentro da estética atuar ensinando. Eu queria atuar no consultório, exercer ali a profissão de fato, né? Só que assim, gente, eu desde novinha, isso vem da escola. Eu contei esses dias, eu Isso- falei isso. isso vem da Botava escola. Os bonecos. Isso vem da faculdade, isso vem da Nasce com a pessoa. Isso pós-graduação. nasce com a pessoa, a docência Essa nasce. questão de explicar para o outro. As pessoas têm dificuldade, elas me Paciência. procuram. Aham. Ai, como que faz isso? Me explica aqui. Empatia, né? Exatamente. E aí surgiu um convite de uma professora minha da pós-graduação. Ela e a sócia dela têm um curso até hoje. Eu até contei essa história esses dias no meu Instagram. E elas me convidaram para ser monitora inicialmente de um curso delas. E eu fiquei assim, gente, por que eu? Primeira parte é Inexperiente. subestimar. A gente. Né? Eu Claro. falei assim, não. Tantos profissionais da Síndrome da estética, porque... impostora. Exatamente, né? exatamente. Aí eu falei, gente, mas por que eu? Tanta gente experiente, elas conhecem tantas pessoas, mas que eu? O que eu tenho de especial? Eu achei até que fosse trote, tá? No começo. Aí eu, beleza. Quando chegou perto, é pra ir mesmo? Você tá. Vem. Aí fui. Depois surgiu um convite para dar aula de um outro assunto que eu sou apaixonada, né? Que é a parte de prescrição, de formulações e tudo mais. E aí eu vi, não, beleza. É isso mesmo. Só que assim, até chegar na primeira aula, primeira vez, gente, eu tremia. Imagino. Eu não sei todo nada. mundo, Por né? que me chamaram? Por que que eu tô eu fazendo inventei? O que eu tô aqui? fazendo aqui? E foi aquele desespero. Mas fluiu.
E até Foi. hoje é assim, sabe? Quando eu vou falar sobre algum Um pouco assunto nervosa. novo, a gente Sim, fica, né, um claro. É uma pouco. responsabilidade, né? Ser professor é muita Exatamente. responsabilidade. Só que assim, hoje eu já tenho alguns aninhos de experiência, então a gente já começa a ficar mais cascuda, a gente vira, já vou lhe tem dar um- aula. tem uma postura diferente e uma responsabilidade também. Hoje, por exemplo, os meus alunos, eles me pedem para dar curso de tudo. Tudo. Mas eu não dou curso de tudo. Eu falo, Claro, gente, isso aí. não existe uma pessoa que é bom em tudo. A gente é bom em uma, duas coisas e a gente conhece outros assuntos. Então eu não fico invadindo. Ah, eu sei fazer preenchimento labial? Sei fazer preenchimento labial. Eu preciso ficar dando curso de preenchimento labial? Não. Não. Eu sei fazer. Eu até tenho Uhum. condições de ensinar, porque eu já tenho experiência, eu tenho conhecimento de técnica, fiz vários cursos. Mas, gente, pra que eu vou ficar inventando de dar 30 cursos de uma vez? Sim. Então, assim, eu vou focar naquilo que eu gosto. Fórmula, intradermo, farmaco, pele, gerenciamento. E tá ótimo, tem sol para todo mundo. E hoje em dia, eu vejo, né, Muito que legal isso aí, né? a galera que tá começando não pensa assim. Elas não Quer têm ser bom a em tudo. expertise, É. né? Não têm a experiência, a vivência E de quer ser bom em tudo. de um De uma vez consultório. só. Porque a grande maioria que eu vejo tem só aquela vivência de estágio e acha que já tem conhecimento De pra tá estágio e de sala de aula. de sala ser de aula. aluno. Fez uma aula de uma disciplina e Sim. acha que já sabe Que tudo. sabe. E Nossa. aí as intercorrências chegam pra gente, que é professor. Professor, o que E uma coisa que, aconteceu? assim, Né? eu acho muito importante na docência. Eu sou professora há muitos anos. Engraçado que eu não tive a coisa de brincar com as bonecas. Eu tive. Eu tive. Eu botava meus bonecos. Minha Pois mãe é, eu O não quadrinho. tive meu pai conta isso na isso. Eu botava eles de infância. frente pra mim, É. ficava. Você ainda brigava. Então, assim, A na professora verdade, ruinzinha. eu encontrei a docência ao longo da trajetória profissional mesmo. Mas uma coisa que eu acho muito importante na nossa área é o respaldo que o professor dá pós-ensinamento. Então, assim, porque, de novo, a dúvida só chega na hora que a gente está lá no nosso consultório, Sozinho. sozinha, Você e o cliente você e o sentado cliente ali, sentado. deitado. E principalmente quando você tem muito respeito por aquela pessoa que tá ali, sabe? Que você sabe que ela tá colocando uma expectativa, Confiou no seu uma trabalho. confiança. E olha quantos profissionais tem, gente. Pois é. Só no meu Entendeu? Instagram deve ter muito, E muito, ela muito, te muito. escolheu, Exatamente. entendeu? E o fato dela te escolher, isso precisa ter peso. A gente precisa trazer essa responsabilidade pra gente. E muitas vezes o aluno tem total condição de fazer esse procedimento de uma forma maravilhosa, mas tem o receio. Então, qual é o nosso papel também? Que a Rafa não estaria sentada aqui se um dia uma professora não tivesse olhado para ela com um olhar, né? Diferente. De um olhar diferenciado e de entender A gente que é quem professor aquela. sabe, né? Sabe. A gente percebe os alunos Exatamente. que são mais interessados, tem mais Questionadores. E que tem questionadores. capacidade técnica para Sim. fazer certas coisas, A gente entendeu? É isso. E aí, então, essa pós-curso talvez seja tão importante ou mais do que o dia do curso. Exatamente. Eu falo isso em todas as minhas aulas da pós. Gente, pós-graduação não é para dar resposta para ninguém. É para criar dúvida. Exatamente. E o bom aluno é aquele que pergunta, né? Não é aquele que aceita o tudo. chato, né? Que é considerado Eu chato. era chata. Eu não acho chato, eu sou bem boa. Eu adoro. Então, mas ele é considerado chato, né? Porque pergunta toda Eu, hora. como aluna, eu sou chata, então. Porque eu pergunto. Eu também pergunto Eu tudo. sou questionadora, eu não aceito por que qualquer isso, informação. né? Não, a pessoa chegar com uma informação pra mim e eu fico assim, mas por quê? É. Isso Mas é uma característica do pesquisador eu também. não entendi. Me explica de Faz novo. Do sentido. pesquisador também tem Tá, isso. qual é o embasamento? Beleza, tá. E quando eu estou dando aula, é muito de perfil de turma também. Eu já peguei turma que o pessoal me enchia de perguntas. E outras que não falam nada, né? E outras que você Aí fica fazendo a pergunta aí e não você tem a fica, por que devolutiva. você até se culpa, né? Por que não estão perguntando? Aí eu falo, Será gente, que... olha só, vocês não estão mais na faculdade, nem na escolinha que a professora vai explicar e vocês têm que aceitar, não. Vocês já estão num nível que vocês têm que criar questionar. esse questionamento, né? Criar esse crivo de informações. Porque senão vocês vão acreditar em tudo que passam pra vocês. E não pode ser assim. Quando a gente fala de estética, assim, na hora que vocês estavam falando, veio isso na minha cabeça e voltou agora. Existe muito um preconceito em relação a ser uma futilidade.
Isso é uma realidade. Ainda pensa, né, tem muita gente que pensa isso. E o que que vocês acham sobre isso? Ao meu ver, estética está ligada a tudo, né? A nossa saúde mental, como a gente vai se sentir, a nossa autoestima, isso vai refletir Sim. no nosso bem-estar, né? E eu escolhi vocês, não foi à toa, viu? Foi a dedo mesmo, porque eu sei que a visão de vocês é uma visão humanizada. Uhum. E as pessoas banalizam isso, né? Falam que estética é uma futilidade, que se cuidar é. Sim, por muito tempo eu escutei, até hoje, viu? Que se cuidar em uma academia, fazer um procedimento é uma futilidade. E é uma coisa, né, que não tem importância. Coisa de patricinha, coisa de Dom Conta, qual a opinião, né, de vocês duas, gente, assim? eu tenho um monte de história nesse sentido, né? Isso é muito bom trazer, sabe? É O que muito comum. acontece? Eu vou te contar uma coisa, assim, que é bem recente. Eu atendi uma senhora, na verdade, ela é minha cliente há 8 anos. Então, é uma pessoa que eu cuido da pele, do corpo, né? A gente vai Tudo, oscilando ao longo do ano, enfim. E aí, ela é uma pessoa muito reservada. E aí, tem coisa de 1 mês, mais ou menos, ela me falou assim: Cris, eu preciso te falar uma coisa, que eu acho que eu nunca te falei. Eu falei, meu Deus, o que tem 8 anos que você nunca me falou, Que né? segredo é esse? Aí ela falou, você sabia que tem mais de 30 anos que eu não uso bermuda, calça apertada. Isso acaba comigo, essas histórias, sabia? Escuta, calça apertada, quando eu só vou à praia quando é uma praia vazia que não tem ninguém. Então, Nossa. quando eu viajo, mas assim, ali, como você gosta de ir, né? Aí eu falei, mas gente, mas por quê? E aí eu lembrei até que ela tinha me falado alguma coisa, mas passou, né? Porque a estética, ela evolui também. Então, se ela me falou isso há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, talvez eu não tivesse nenhum procedimento ou nenhum produto que fosse realmente seguro para poder resolver a queixa dela. E aí, ela falou, você lembra que eu sofri um acidente e eu tenho um desnível na perna? Então, ela tem uma perna normal, como é. E a outra, como ela precisou fazer um enxerto, ela tinha uma depressão no interno de coxa. Então, isso mexia com a autoestima dela. Completamente. E aí, hoje, a gente tem, é muito recente, os preenchedores corporais. Olha, não sabia. Sim. Não sabia. Temos. Então, e aí, o que eu fiz? Eu falei, agora eu consigo resolver seu problema. Porque agora eu tenho recurso para isso, recurso seguro. Então, nós fizemos 2 sessões de preenchedores. E na semana passada, ela levou um maiô lá no consultório. Aí ela vestiu um maiô e falou, olha como... Óbvio, gente, que não ficou 100% igual. Mas ficou... 90 e muito. O suficiente para ela vestir o maiô, olhar no espelho e falar. Se sentir bem. Quando a gente vai à praia. Nossa. Entende? E aí eu te falo. Que futilidade é essa? Exatamente. Não existe futilidade. Não existe futilidade eu olhar no espelho e falar: eu não estou me sentindo bonita. Não é? Sim. E aí ela vai no nosso espaço. Tem noção da responsabilidade de vocês duas? E a gente faz alguma coisa que seja uma limpeza de pele. Não tô desqualificando. Sim. Porque a gente pensa muito uma coisa simples, né? nos procedimentos, né? Sim. Mas o simples também, né? Tem já muda a autoestima da E pessoa. aí a pessoa olha no espelho e fala, é outra pele. E a gente fala, é isso. É sobre... Que futilidade é essa? Entende? Assim, mas as pessoas falam. Falam porque talvez elas nunca tiveram passado por essa experiência de alguma coisa realmente afetar a autoestima delas e elas conseguirem resolver essa dor de uma forma natural, humanizada e se olhar no espelho e falar: nossa, eu ganhei o dia. Agora eu tenho... autoconfiança, porque a autoestima está muito relacionada à autoconfiança. Agora eu tenho autoconfiança para ir para a vida, para melhorar o meu relacionamento, para arrumar outro relacionamento, para fazer uma entrevista de trabalho, sabe? Sim. É isso. Então, aonde que tá a futilidade? As pessoas pensam isso, né? Mas quando a gente para raciocinar,
detalhadamente, não tem futilidade. Verdade. Não é verdade? É. E Senão a essa gente- questão da futilidade, da percepção do outro, né? Porque, assim, geralmente, quem traz esse discurso é porque ela não tem percepção de valor do que o outro sente. Ela não tem Nossa, empatia. é verdade. Exatamente. Né? É verdade. E, assim, é o que a Cris trouxe uma história de uma paciente que ela cuida há Emocionante, muitos é. anos. Eu tenho uma história de uma paciente jovem que ela não usava bermuda, não usava biquíni, não usava nada que mostrasse as pernas, porque ela tinha muitos microvasos, Uhum. desde muito novinha. E ela já tinha passado por tratamentos, até inclusive com Uhum. médicos e tudo mais, mas nunca ficou muito do agrado dela, né? E aí ela chegou para mim, né? Acabou Uhum. chegando a situação para a Rafa cuidar. E a gente fez algumas sessões desse tratamento e ela me mandou foto na praia. Ela falou assim: eu não sei o que que é isso desde nova, desde Pois é. adolescente. Nossa, Então, assim, Isso paga tudo, né? o impacto que você tá levando na Na vida autoestima da de uma pessoa. Nunca mais ela vai esquecer vocês duas. Não, então Sim. assim, a gente tem essa responsabilidade. E eu sempre falo, ninguém escolhe ter uma disfunção. Sim. Ninguém tem um melasma porque quer. Ninguém tem uma estria porque quer. Ninguém tem uma gordura, uma flacidez, ou um microvaso, ou uma alopécia porque quer. Então, assim, a dor da pessoa é só ela que sabe o peso que aquilo tem para a vida dela. Então, quem vem com esse discurso de que é Futilidade, futilidade, é. ai, tá gastando dinheiro com isso, é porque ela não É sabe. investimento. Eu acho É total. um investimento. também. Investir em você, na na sua verdade, a gente- autoestima. Assim, Com a Rafa certeza. trouxe as disfunções, mas eu vou pro lado da futilidade mesmo, sabe? Poxa, se eu tenho alguma coisa que me incomoda, que isso impacta na minha vida. Isso aí. Por exemplo, eu gosto muito e me especializo cada dia mais numa área da estética que é muito pouco divulgada ainda, que é a estética íntima. Tanto masculina quanto feminina. E eu ouço relatos de pessoas, de mulheres, que simplesmente não tiravam a roupa na frente do seu companheiro, da Sim. sua companheira, entendeu? Da pessoa Do que vive parceiro. com ela. Porque aquela área anatômica é uma área anatômica. Como as nossas mãos, como os braços, como a Sim. cabeça, como tudo. Mas ainda é muito tabu, né? Muito É. tabu, Ainda tem mas essa- aquela área anatômica fazia com que ela não tivesse autoconfiança suficiente para se relacionar. E é diferente, eu sempre falo isso. Outro dia eu fiz até um vídeo. Eu não sou muito ativa na rede social, mas de vez em quando eu faço os vídeos. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando, gente, uma pessoa que tem uma disfunção numa área íntima, o nome já diz, é uma dor que ela não conta nem para as amigas. Exatamente. Então, quando ela vem para que a gente ajude ela nisso, num clareamento, num preenchimento de grandes lábios, na melhora da flacidez dessa área, ela é um assunto que ela não Muito vai contar reservado, né? para ninguém, mas que pode transformar a vida dessa pessoa. Trazer segurança. É isso, a futilidade confiança. aonde, gente? Aonde? Nossa. Exatamente. Entendeu? Quem fala isso é triste, É né? porque a pessoa talvez não tem teve. empatia. Eu sempre falo, quando a pessoa acha que é futilidade, eu convido essa pessoa a se permitir ter aquele momento de autocuidado. Viver a experiência, né? É isso. Exatamente. Entendeu? É muito importante, Porque né? às vezes ela não se permitiu. Simplesmente isso. Ela nunca teve a oportunidade. Sabe o que eu vejo, assim? Uma característica que vocês duas têm, muita empatia, né? É. Muito humanas, assim. Eu acho que falta isso, né? Na Falta. farmácia, na estética. Na farmácia, de modo geral, né? E na estética, né? É porque, na verdade, pelo que eu entendi, nenhuma de nós duas trabalha pelo dinheiro. Não, mas Assim, nós três. Nós três, né, Eu amiga? quero Assim, ir pra Paris, eu quero ir pras Maldivas. Eu também, Mas o assim, dinheiro né? é Enquanto isso acontece. consequência. Exatamente. Sabe, assim, é muito consequência. É a responsabilidade, né? Você tá ali trabalhando em prol da felicidade de outra pessoa também. Isso. Impactar positivamente Sabe? a vida E aí de o outra retorno pessoa. que a Então, gente eu tem vejo é que o vocês retorno trabalham pelo amor da total. profissão. Com certeza. Nossa, total. Dá pra ver nitidamente. Com certeza. Nitidamente, Muita que é pelo coisa. amor. Com Felizmente, certeza. a gente tá com um tempinho já Ah, chegando ao fim. Mas Mentira! viu como passa Passou rápido? muito rápido. Mas eu queria antes que vocês dessem um recado, assim, cada uma de vocês falando uma perspectiva da área, um recado para quem está assistindo, né? Que a gente atinge muitas pessoas da área que se interessam, né, pela Uhum. área.
que vocês querem deixar de mensagem, né? Na experiência de vocês, alguma coisa que vai ser construtiva. Então, eu costumo dizer que trabalhar com a estética precisa de 3 Cs. 3 C de Cristiane. Precisa de cuidado. Cuidado está relacionado à empatia, está relacionado ao amor, está relacionado à responsabilidade. Precisa de capricho. Capricho está relacionado a estudar muito, a ter uma técnica perfeita, sabe? A ter comprometimento com as pessoas que estão ali, não fazer de qualquer jeito, não enlouquecer. E comprometimento, são os 3 Cs. Comprometimento que você tá com uma vida na sua frente e com uma história. Da mesma forma como eu tenho história, Rafa, você, a gente, todos nós temos histórias. Aquela pessoa tá ali com uma história. Então, capricho, cuidado e comprometimento. A área da estética, ela é promissora? Sim. Ela é rentável? Sim. Todas elas são e todas elas não são. A gente vive de glamour? Não. A gente trabalha pra caramba, a gente estuda pra caramba, a gente se dedica muito. Então, vale a pena fazer estética? Só se você gostar de gente. Se você, Isso é importante, se gente. você não gostar de Isso é muito gente, importante. faz outra Faz outra coisa, coisa. sabe? Que aí você vai ser bem sucedido com outra coisa. Porque a gente gosta de gente. A gente gosta de abraçar, de beijar, de pegar, de embelezar, sabe? De ouvir Sim. tudo que eles contam pra gente. E de mudar vidas. Se a gente não tiver isso, faz outra coisa. Vai ser bem sucedido em outra área. Isso aí. Muito bom o recado. E você, Rafinha, o que você deixa aí de mensagem, né? O recado que eu tenho para quem quer ingressar nessa área da estética é: respeita o processo, respeita o tempo. Não adianta querer subir o degrau que uma outra pessoa ela já subiu em pouco tempo. As coisas elas não vão acontecer mais rápido porque você quer. A agenda ela não vai encher porque você terminou um curso Sim. mega Caríssimo, blaster, é. caríssimo com fulano de tal, entendeu? As coisas elas levam tempo, então ter paciência, ter empatia consigo, porque as pessoas acabam se cobrando nessa área da estética, né? E assim, eu passei por isso, não sei se a Cris passou também, mas Claro. as pessoas que querem trabalhar de forma responsável, elas acabam se cobrando muito, né? E botam uma régua muito alta de autocobrança, o que acaba deixando a gente meio frustrado, doente, ansioso. Então, não façam isso. Sejam empáticos com vocês, né? Respeitem o processo. Estudem. A estética não é para amadores. Se você está aqui achando que vai enriquecer no dia seguinte que você terminar um curso, você está na área errada. Isso aí. Você vai Isso ter que aí, estudar, você vai ter que se especializar. E não somente na estética, vai ter que se Em especializar várias áreas. em marketing, vai ter que se especializar em A Cris vendas, desesperada, já não fala mais. vai ter que se especializar em administrativo, Sim. fazer conta, é Sim, dolorido. a gente não falou disso, né? Estudo, Tem mais é 2 sensacional. horas de podcast. Fazer conta é Tem a segunda edição. dolorido. Vai ter que se especializar em branding, vai ter que se especializar Sim. na parte técnica, na comunicação e, principalmente, lidar com pessoas. Tem que ter paciência, tem que ter empatia, tem que ter carinho. Então, fazer aquilo que você se propôs com amor é que vai gerar o sucesso e respeitar o seu processo de Ai, crescimento. gente, muito bom o É. recado. Tenho certeza que quem está assistindo já vai olhar diferente para a estética, né? Sim. Não foi à toa, novamente, que eu escolhi vocês duas. essa Aliás, questão. eu tenho que agradecer Com muito. certeza. Muito Que nada, a eu que agradeço. oportunidade. Eu que agradeço. Adorei. Que E foi bom, tão voltem bom. sempre. Então, é. Não, Já não. vi que a Rafa tem muita coisa pra me Sim, ensinar, não, hein? eu quero vocês. Vamos marcar o próximo, segunda edição. Com Vamos certeza falar vou de pedir. empreendedorismo. Vamos falar de empreendedorismo, dinheiro. as dificuldades, né, do Você empreendedor. não perguntou isso pra falar de empreendedores? Eu falei, calma, Rafa, acho que é só Quando a gente precisa varrer o consultório, É, que ninguém vê. Eu presa, né? Eu sou eu presa, não é empresa. Mas assim, eu tenho certeza que esse bate-papo vai mudar a vida de muita gente. É isso que a gente Né? quer. A gente quer impactar, impactar. né, as pessoas. Sim, assim. e vocês são muito humanas. Parabéns pelo Obrigada. trabalho das Muito duas. obrigada. Admiro muito as Obrigada, duas, né? obrigada. Muito, muito, muito. Obrigada. Professoras incríveis. Não foi à toa, novamente. E é isso, gente. Vocês que assistiram até aqui,
Sigam essas duas maravilhosas nas redes. Elas têm muito a acrescentar, professoras incríveis, profissionais incríveis. Já marcam. Eu já posso no consultório de quem é mais perto pra mim? Não que eu sei. acho que- Onde você quiser, Por vai estar bem favor. cuidada. Eu acho que eu Beleza. mereço um botox depois Total. disso, né? E Te é mima isso. você. Ah, só quero ver. Fiquem ligados aos próximos episódios do Pharmacast. Meninas, muito obrigadas por Obrigada, apresentar obrigada. brilhante essa área maravilhosa do farmacêutico na estética, viu? Obrigada. Até a Obrigada. próxima, gente.